Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. Para o episódio de hoje, o meu convidado é o João Castro. Olá, João. Olá, Gabriela. Olá a todos. Ora bem, então nós vamos hoje falar aqui sobre um tema que vocês pediram também muito e acho que é mesmo importante e relevante falar. Quero ir estudar para fora e agora? Vamos então discutir um bocadinho alguns fatores à volta deste tema mas para começar, eu queria pedir então, João, se nos podias contar um pouco acerca do teu percurso musical, por favor. Sim, bem, em primeiro lugar, olha, obrigado pelo convite e espero que seja útil a partilha deste tema com todos os nossos ouvintes. Em relação ao meu percurso, eu sou natural de Espinho e fiz os meus estudos, comecei em Espinho, na Academia de Música de Espinho, depois na Escola Profissional, também de Música de Espinho, onde estudei com o professor Nuno Soares. Mais tarde fiz a licenciatura na ESMAI, no Porto, com a professora Zófia Boichica. E saí do país para Detmold, na Alemanha, onde estudei na classe do professor Thomas Christian, onde concluí o meu mestrado em performance. No fim desse mestrado, surgiu a oportunidade de mudar novamente para Portugal, onde fui para Lisboa e tive a oportunidade de colaborar regularmente com a Orquestra Gulbenkian. Toquei também com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a Orquestra de Câmara Portuguesa, e comecei a dar aulas num conservatório e tive algumas experiências como freelancer em Lisboa. Em outubro de 2018 fui convidado pela Orquestra Clássica do Sul para fazer um contrato temporário que eu aceitei, mudei-me para Faro, mas a certa altura abriram prova para um lugar fixo na orquestra, ao qual eu concorri e acabei por ganhar a prova e sou membro da Orquestra Clássica do Sul desde 2019 até agora. Muito bem. João, olha, e o que é que te levou a seguir música? Bem, eu acho que tem um pouco a ver com os meus padrinhos, que são professores de música, e quando eu era mais pequeno, tinha sempre, principalmente o meu tio em casa, sempre com uma guitarra de um lado para o outro, ou a cantar. Havia sempre música e eu ouvia sempre um bocadinho de música. Ele na altura queria-me tentar ensinar e eu lembro-me de até receber uma guitarra mais pequena que tinha uma corrente, uma correia para poder transportar e ter ao pescoço. Não sei se é o nome técnico correto para isto, os guitarristas que me desculpem. E eu andava com ela, queria era brincar e cheguei a partir a guitarra porque se eu passava na porta e a guitarra era mais pequena que eu, ela também deveria passar, mas não passou e acabou por se partir. Mas pronto, houve assim muitas tentativas falhadas do meu tio para me ensinar música, até o momento em que eu comecei a prestar um bocadinho mais atenção e comecei a ouvir principalmente música e a achar que, bem, eu gosto disto. E havia em especial um compositor que eu tinha muito fascínio, que era Mozart. E foi uma das principais razões para, mais tarde, quando entrei na escola, na Academia de Música de Espinho, escolher violino.
porque ouvi o concerto de Mozart número 13 e eu disse, bem, eu quero tocar isto um dia. E foi isso um pouco que me levou a escolher violino, e a influência dos meus padrinhos foi, sem dúvida, o que fez com que eu começasse a estudar música. Muito bem. Olha, João, a próxima pergunta já tem a ver aqui com o tema de hoje. E então, vamos imaginar que há alguém que nos está a ouvir, que está a pensar em ir estudar para fora. Quais seriam os principais fatores a ter em conta, segundo a tua opinião? Portanto, os principais fatores a ter em conta quando queremos ir estudar para fora. Sim. Bem, eu acho que a primeira questão deveria ser o porquê. Nós devemos ter sempre uma razão para ir estudar para fora. Saber bem porque é que queremos ir estudar para fora. Porque há bastantes diferenças, seja culturais, o clima, vamos ter a distância, as próprias escolas e os professores, a forma de ensinar é diferente, mas não é propriamente o número de horas que vai ser diferente, porque tanto podemos estudar 5 horas aqui em Portugal, como 5 horas, no meu caso, foi na Alemanha, ou seja, na Bélgica, na Holanda. Por isso, eu acho que antes de irmos estudar para fora, temos de saber o que procuramos. E, na minha opinião, há 3 fatores bastante importantes a ter em conta, que são o professor, a escola e a cidade e o país que escolhemos. Muito bem. Portanto, mesmo em relação ao professor, não é? Que nós queremos ir estudar, não é? Com ele ou com ela. Tu aconselhas a ter aulas previamente para percebermos se é realmente com esse professor que queremos estudar, porque muitas vezes o professor até tem nome e tem uma boa classe, mas nós podemos não nos identificar e até podemos estar à procura de outras coisas, não é? Tu concordas com isto? Concordo, eu acho que ter aulas com um professor, seja aulas particulares para contactar o professor para tentar tocar para ele, seja ir a masterclass desse professor, procurar onde é que o professor vai estar a dar masterclass, que a maioria dos professores vai a festivais de verão ou dá masterclasses em escolas. Eu acho que é importante contactar com o professor antes de se estudar com ele fora. Mas o mais importante, quando eu me refiro ao professor, é saber que o professor não vai ter apenas o papel de nos ajudar a desenvolver as capacidades técnicas e musicais. Eu acho que nós temos que nos identificar com o professor e que essa deverá ser uma pessoa que nos orienta ao longo do tempo em que vamos estar a estudar com ele. Vai-nos ajudar a preparar para o futuro, a médio e a longo prazo. Ou seja, é aquela pessoa que nos orienta para as audições de classe, mas também para as audições de orquestras de jovens, para concursos que possamos fazer no nosso instrumento. Eu diria que estas são a preparação e a orientação a curto e médio prazo. Isto sendo bem orientado e funcionando bem, a longo prazo haverá resultados que se traduzirá em possivelmente ter um emprego, seja numa orquestra, seja a dar aulas. Isso depende dos objetivos de cada um. Tudo é válido. Não há o certo ou o errado e não há o melhor ou o pior por se estar numa orquestra ou por se estar a dar aulas, até porque não há propriamente um trabalho mais digno ou menos digno, mais importante ou menos importante. Mas eu acho que o professor, mais do que nos ensinar a tocar o instrumento, tem que ser uma pessoa em que nós confiamos e que nos vai orientar, principalmente quando estamos no estrangeiro e às vezes nos vai faltar alguns apoios. Saber que temos um professor em quem confiamos, acho que é importantíssimo. Claro,
sim, sim, sim. Muito bem, concordo plenamente. Olha, João, e pela tua experiência pessoal, quais foram os prós e os contras de estudar para fora? Ahm, Bem, há bastantes coisas positivas, há bastantes ilações que se podem tirar quando se estuda fora, não é? Acho que a primeira, o primeiro fator positivo que salta à vista é a oportunidade que temos de criar contactos e de conhecer pessoas e criar ligações profissionais. Nós, a partir do momento em que estamos inseridos num sítio diferente, em que há uma grande diversidade cultural e em que contactamos com professores e solistas de referência, há oportunidades que vão surgindo. Claro que para isso temos que trabalhar, que estudar e que estar presentes, que temos que ir ao palco. Não vão surgir por acaso, mas temos que... há mais oportunidades a acontecer. As coisas são mais prováveis de acontecer porque em relação a Portugal ainda estamos um bocadinho, até mesmo geograficamente, estamos afastados da ação. Pois. Depois, um dos prós, eu acho que é também estar inserido numa escola ou numa classe que, à partida, quando vamos estar para fora, seja uma escola boa e uma classe do nosso instrumento boa, em que temos colegas que tocam bem, e isso também nos vai fazer crescer e evoluir. O facto de termos colegas que tocam bem no nosso instrumento vai nos fazer querer tocar melhor no nosso instrumento, mas ter colegas que tocam bem outros instrumentos, ter colegas que tocam bem em toda a escola, é ótimo para trabalhar em música de câmara e também em orquestra, o que faz com que ao longo dos anos que estamos naquela escola vamos continuar a querer tocar mais e o nosso nível vai sempre aumentando. Claro, sim, sim, sim. Vamos enriquecendo a nossa cultura musical e acho que é um dos fatores muito importantes também quando se vai para fora e quando se escolhe uma escola. A seguir ao professor, se calhar a parte da escola tem esse peso e é um dos prós é ter estar inserido numa escola de referência, digamos assim. Ter esse contacto com tantos colegas bons. Sim, e desculpa Outro dos interromper. prós. Sim, Essa sim. parte que tu referiste acho mesmo importante. O facto de termos pessoas que se calhar já estão um bocado mais evoluídas que nós. Isso é fantástico, não pela competição em si, não é? Não por querermos tocar como aquela pessoa, mas sim porque também isso vai nos trazer mais inspiração, não é? Para também sermos Exatamente. melhores e darmos o melhor de nós, não é? Eu acho que procurar sempre um ambiente em que não sejamos os melhores, porque senão não vamos sair dali, não é? O facto de termos alguém melhor que nós, isso é o que depois nos vai também inspirar a darmos ainda mais de nós, não pela competição, mas sim pela inspiração, não é? Eu acho que é importante querermos sempre ser melhores. Se formos os melhores, ok, tudo bem, é bom, sabe bem, mas mais importante é sabermos que estamos a evoluir e não nos contentarmos com tocar tão bem como ontem. É saber que a cada vez que subimos ao palco há erros que não vamos repetir. E há coisas boas que já fizemos e que vamos fazer ainda melhor. Pois. Depois, o facto de estarmos inseridos numa cidade ou num país, mas particularmente na cidade que escolhemos, tem o grande pró de podermos absorver tudo o que essa cidade nos dá.
culturalmente, seja concertos, seja as exposições, os museus, podermos ir a tudo o que essa cidade tem para oferecer. Ir buscar inspiração, não é? O que em muitos países da Europa há muito mais diversidade do que em Portugal. Em Portugal não há tanta diversidade como no caso da Alemanha. Eu refiro-me à Alemanha porque é o que conheço melhor. Depois, outro dos prós de estudar fora continua a ser uma grande diferença. Tem a ver com as infraestruturas, que em geral têm bastante salas de aula com um bom espaço e boa acústica para se estudar. Tem bastante material que são disponibilizados aos alunos e salas de concerto bastante boas. É algo que também nos ajuda a evoluir, porque temos a oportunidade de trabalhar em espaços bastante bons. Exato. Depois há outros prós que se calhar não têm tanto a ver com a vertente musical, mas estar fora do país, se calhar alguém que se mudou da casa dos pais para outra cidade em Portugal sentiu o mesmo que eu senti quando fui estudar para fora, que foi aprender a resolver problemas sozinho. E eu, quando fui estudar para fora, tive que tratar de muitas coisas sozinho, não tinha ninguém para me ajudar e tive que ser eu a tratar, fosse o contrato de aluguer das casas, a conta do banco, coisas do dia-a-dia, coisas muito simples, mas acabou por ser uma vantagem. Claro que foram pequenas chatices que tive, porque nem sempre era fácil, mas eu senti que foi uma passagem para a minha vida adulta. Sim, sim, sim. E que se calhar não tem estritamente ligação ao estudo no estrangeiro, porque se calhar quem estuda em Portugal e sai de casa dos pais e tem que tratar deste tipo de coisas também, mas no meu caso foi quando fui estudar para fora que me deparei com este tipo de situações. Mas considero claramente uma vantagem, porque tiro muitas coisas boas daqui. Claro, sim. Olhar para as situações desafiantes como uma oportunidade de crescimento, não é? Claro, sem dúvida. Muito bem. Muito bem, João. Obrigada pela tua partilha. Olha, eu por acaso eu queria te perguntar isto mais como talvez um contra, mas lá está, um contra olhando sempre para a parte de crescimento, não é? Que nos possa trazer. A questão da solidão, não é? Isto pode surgir um bocadinho quando vamos estudar para fora, porque muitas vezes vamos sozinhos, não temos lá ninguém que nos possa dar um apoio, como tínhamos aqui, se calhar, a nossa família, os nossos amigos. E, portanto, eu considero que isto é um fator que deve ser bastante comum, não é? Sentirmos, e queria-te perguntar se também sentiste isso e se tinhas algum conselho para quem nos está a ouvir. Perguntas-me se senti solidão ou se há mais contras. Não percebi a pergunta. Sim, se sentiste esta parte da solidão quando estiveste lá sim, fora. Solidão. Sim. Sim, senti. Estar longe é bastante complicado, porque claro que a parte das tecnologias pode parecer sempre fácil, uma pessoa pode sempre usar o telemóvel, ligar e pronto, está em contacto. Mas às vezes até é mais, pelo menos no meu caso, era mais complicado, porque não podia estar com as pessoas e ter que falar com elas às vezes fazia-me querer estar com a minha família e com os meus amigos e não podia, o que acabava por dificultar um bocadinho mais essa parte das saudades. E mesmo estando com pessoas, com colegas e amigos na vida real, fisicamente, não é?
Às vezes sentia-me só na mesma, porque, pronto, tendo saudades de casa, eu acho que a palavra saudade, eu acho que toda a gente percebe que é algo que só nós conseguimos perceber quando dizemos saudades, e quando estamos com gente à volta e continuamos com saudades, é realmente difícil de ultrapassar. Não sei muito bem o que fazer para resolver esse problema. Sim. Se bem que eu, principalmente quando fui para a Alemanha, tive outras coisas que não ajudaram, e que fizeram com que eu sentisse mais saudades de casa, Pois. que se calhar foram contras, ou que se calhar foi má gestão minha, que, por exemplo, não fui muito bem preparado em relação à língua, e como tive dificuldades no início, principalmente com o alemão, pronto, fui falando em inglês e fui conhecendo gente que não era alemã, com quem conseguia falar perfeitamente, mas o facto de não falar a língua, se calhar também isolou-me um bocadinho mais, principalmente Pois. no início, custa. Se bem que há sempre no início, aquele entusiasmo, e se calhar o primeiro mês não me custou muito, mas a certa altura aquela adrenalina toda cai e passa a custar muito, começa a ser difícil lidar com as saudades de casa, e depois começa a haver muita ansiedade por várias razões. É um acumular de coisas que nos leva a sentir menos bem. Não tem só a ver com as saudades e com a solidão, Sim. mas depois toda a pressão que há quando se estuda fora, é um bocadinho uma mistura explosiva. E no que diz respeito à ansiedade, se calhar estou a fugir um bocadinho à pergunta, mas acho que é relevante. Claro, sim. O que me refiro é ir estar para fora. É um processo de aprendizagem e algo que faz parte das escolhas de alguém para crescer e para tentar melhorar enquanto pessoa e claro, no meu caso, enquanto violinista. Mas nós temos que ter noção que não vai ser tudo perfeito e vai haver muitas falhas. E eu senti muitas vezes por estar a estudar fora, tinha que tocar sempre perfeito, como se não pudesse ter falhas. Sim. E há sempre muitas críticas que nem sempre são muito construtivas. Nós temos muita tendência, nós, enquanto ser humano, temos muita tendência para criticar. E nem sempre fazemos críticas muito construtivas. Criticamos sempre, nem sempre de uma forma muito construtiva. E em vários momentos senti pressão, e quando falhamos, lá está, somos facilmente criticados, e como queremos mostrar que somos capazes de fazer melhor, nem sempre temos a oportunidade no dia a seguir de repetir, de ir a palco novamente, para demonstrar que, ok, aquele foi um dia mau, mas eu sei, posso fazer mais, e ter que esperar às vezes uns dias ou semanas ou às vezes meses para voltar a ir a palco. Tudo isso aumenta a nossa ansiedade e cria mais frustração, o que é bastante complicado de lidar. Exato, sim. João, olha, depois queria-te perguntar, em relação a Erasmus, qual é que é a tua opinião? Bem, eu nunca fiz Erasmus, mas eu acho que, tal como estudar fora, seja em licenciatura ou mestrado, eu penso que Erasmus pode ser uma experiência bastante positiva, mas mais curta, e por isso eu diria que sim. Não sei exatamente como funciona
nunca tentei fazer Erasmus, nunca vi muito bem o que é preciso fazer, mas a experiência em si parece-me ser importante para quem possa querer estudar numa determinada escola, com um determinado professor. Por isso, eu aconselharia a quem está na dúvida se quer, por exemplo, ir estudar para fora, a fazer Erasmus. Muito bem, sim. Ok, João, olha, eu agora, próxima pergunta, não é bem uma pergunta, queria conselhos teus, por favor, para uma boa audição, uma boa prova, não é, nas escolas, provas de admissão, não é? Como é que nós podemos também preparar para uma boa prova, para o dia? Tens assim alguns conselhos? Sim, eu acho que a preparação para uma prova de ingresso numa escola deve começar um ano, ou se calhar até mais do que um ano antes. E deve começar por saber o que é que a escola pede na prova de admissão. Isso permite-nos, junto do professor com o qual estudamos, preparar o programa e conciliar o programa que estamos a estudar no nosso conservatório, escola profissional ou até mesmo numa licenciatura, caso seja para uma prova de mestrado que vamos concorrer, conciliar aquilo que é o nosso programa com aquilo que é pedido na prova de admissão. Eu acho que esse é o primeiro ponto bastante importante a ter em conta. Depois, conhecer os professores com quem se quer estudar, tentar contactar com eles, lá está, seja com aulas particulares ou através de masterclasses, tentar tocar para eles, saber como é que eles ensinam, para saber se nos identificamos com eles. Acho que é importante não irmos estudar com alguém apenas pelo nome ou apenas porque temos um colega que já estuda com aquela pessoa, porque não somos todos iguais e não reagimos todos da mesma forma às mesmas formas de ensino. Por isso, acho sempre importante contactar com o professor antes. Diria que era a primeira fase de preparação. Depois, claro, que preparar a prova em si, temos que preparar a prova da melhor forma possível, terem atenção, tudo o que é pedido, tentar tocar bem, fazer a preparação o mais correta possível. Claro. E para isto, quando se toca para professores, antes, muitas vezes eles já dão conselhos daquilo que gostam de ouvir, daquilo que normalmente é mais importante ou que dão importância. Sim. Outra coisa que se calhar não tem assim, à partida parece não ter tanto a ver, mas é uma coisa que é bastante estressante no momento, tem a ver com todas aquelas burocracias, aquela papelada toda de diplomas e documentos que é preciso enviar para as escolas. Muitas vezes têm que ser traduzidos e autenticados, é preciso ir ao notário ou a advogados, e que parece pouco relevante, mas normalmente se deixa para a última da hora e depois anda-se a correr, não dá tempo. São coisas que se tem que pagar e depois demora X dias a fazer, tem-se que enviar para um país estrangeiro, demora não sei quantos dias a chegar lá, depois há as datas de limite, e é uma coisa que convém ter noção que é preciso preparar e tentar fazer atempadamente para não haver surpresas de última hora, porque é um stress que deveria ser, ou devíamos tentar que fosse evitado.
Sim, isso é super Mas claro, importante. Sim. é super importante, sim. Mas claro que a parte de tocar depois na prova em si, na prova da entrada, a prova da admissão, obviamente que essa é a parte mais importante, é estar bem preparado, mas acho que é uma prova em que nos temos que preparar como para qualquer outra, estar bastante focado, estar concentrado, fazer a nossa rotina diária de estudo, preparar as obras com a ajuda do nosso professor, obviamente. Acho que se fizermos um estudo sério e consciente, vamos bem preparados para a prova. Gravar bastante em casa o nosso estudo, esse tipo de coisas que nos deixam sempre um bocadinho mais nervosos, para no momento da prova ser um bocadinho menos complicado, porque é Exato. sempre difícil tocar numa prova, principalmente para pessoas que não conhecemos, e principalmente quando é assim as primeiras provas no estrangeiro, pode haver aqueles nervos extra, se bem que há sempre nervos, não é? Mas pronto, fazer esse tipo de preparação normal da prova, de resto acho que não há grandes segredos. Muito obrigada. Olha, aquela questão da mais burocrática, do ir estudar para fora da parte da application, agora não me está a sair em português, peço desculpa. Mas isso, por acaso, eu lembro quando também fui para fazer isso, tive que escrever, portanto, escrevia Escola X, todas as datas importantes, depois a outra escola, e isso ajudava-me depois a organizar melhor o tempo e as coisas que eram necessárias para cada escola, porque às vezes pode ser mesmo uma complicação de documentos, de coisas que temos que fazer, até de repertório. A repertório eu escrevia o que é que cada escola pedia. Pronto, isto era a minha maneira de me organizar, cada um tem a sua maneira, mas acho que pode ser até interessante, pronto, fazer assim uma listinha, para quem for mais... Exato. Pronto. Muito bem. Sim, era para isso que eu chamava a atenção. Pronto, não estava a dizer um método específico, porque cada um poderá ter a sua forma de se organizar, mas era isso mesmo que eu me referia. Até porque às vezes o repertório até é mais ou menos igual em escolas diferentes, os documentos não, às vezes é ao contrário, os documentos são os mesmos, o repertório não, e podemos ficar um bocadinho emparelhados, por isso convém termos as coisas escritas e sabermos exatamente o que é pedido em que escola e as datas exatas, limite para entregas, as datas exatas para as provas, saber tudo. Sim, e para além de fazer essa preparação, não é, muito boa e trabalhar muito bem o repertório, também deixar espaço para mostrar um pouco da nossa autenticidade, porque eu sei que, por exemplo, em escolas como em Londres, eles dão muito valor a isso, o que é único em cada aluno, e isso também depois conta em algumas escolas e para alguns professores, sempre fazer essa preparação muito, muito boa e estar preparado para tocar perfeito, mas mostrar também, não esquecer a parte da nossa autenticidade, na minha opinião. Não sei se concordas, não. Claro, agora que mencionas isso, eu posso dar o exemplo que, pelo menos na experiência que eu tive, muitos dos professores, pelo menos na Alemanha, lá está, eu vou continuar a falar da experiência que me é mais próxima. Muitos dos professores gostam de conhecer os alunos antes também, para saberem como é que é o aluno e para saberem mais sobre esse lado pessoal, porque realmente há muita gente a tocar muito, muito bem, e que nesse lado mais técnico são perfeitos, se calhar é exagero, mas que tocam muito bem. Mas depois o lado pessoal e o lado em que nos podemos desenvolver
E a parte da relação aluno-professor pode ser já bastante diferente. E eu acho que os professores muitas vezes optam por aqueles alunos que acham que podem evoluir mais e com quem podem trabalhar melhor e fazer um trabalho melhor ao longo de 2 ou 4 anos, ou o tempo que for. Por isso sim, eu acho que é bom e é importante ter espaço para essa autenticidade que tu falaste. Muito bem. Olha, João, por último, tenho uma última pergunta assim interessante, que é um artista que te inspira. Um artista, pois. Bem, é difícil escolher um artista, não é? Pois. Eu em fases diferentes da minha vida, se fosse quando era mais miúdo, provavelmente diria Michael Jackson. Sim. Ou Michael Jordan, se bem que, pronto, não é um artista, é desportista, mas... É artista do desporto. Exato, é um artista do desporto. Sim. Mas eu inspiro-me muito às vezes em colegas, ou seja, pessoas que conheço, não só nos grandes músicos que vemos só no YouTube ou que raramente vemos em salas de espetáculo. E acho que é saudável termos inspiração naqueles que são nossos colegas da nossa geração e que tocam muito bem. Mas recentemente vi um filme e também li algumas coisas sobre Harry Houdini, e eu, como sempre, gostei muito de magia, e eu acho que escolho Houdini como o artista que me inspira. Acho que vai ser a escolha, porque podiam ser tantas, mas assim, tendo que escolher uma neste momento, eu acho que escolho Houdini. Muito bem, mas por alguma razão em especial? Houdini foi considerado o maior mágico ilusionista de todos os tempos e era um grande escapologista. Ele era muito famoso por escapar de celas, de algemas, até de caixões, de todo o tipo de correntes e de tanques de água. E há até o mito de ele ter morrido num tanque de água num dos seus truques. Mas isso, por acaso, é mito. E tem a ver com um dos filmes que se chama Houdini, um filme de 1953. Mas ele, na verdade, ele morreu com um problema de apêndice, porque ele era muito conhecido por suportar golpes muito fortes, murros no estômago. E no final de um espetáculo foi abordado por um grupo de estudantes que lhe perguntaram se isso realmente era verdade. E ele, bastante orgulhoso, respondeu que sim, e sem qualquer tipo de preparação, um dos estudantes golpeou no estômago. E ele, como não se conseguiu preparar, já sofria, já tinha complicações do apêndice, acabou por ter que ser internado e viria a morrer uma semana depois, curiosamente, a 31 de outubro, na noite de Halloween. Ou seja, aquela parte de ele ter morrido num tanque de água é mito. Mas o fascínio que eu tenho por Houdini tem também a ver com o facto de ele ter sido... Ele era bastante pequeno, era baixo, tinha 1,67 m ou 68 mas treinava muito para conseguir fazer todos os truques. Treinou para ser ambidestro. Os relatos dizem que ele dormia 4 horas por noite e às vezes esquecia-se de comer e tomar banho. Treinava para o corpo se habituar a suportar a dor. Ficava numa banheira cheia de gelo
durante horas. E, entre outras coisas, foi também agente secreto para os governos americano e britânico, porque como tinha bastantes shows, bastantes espetáculos pela Europa toda, era fácil conseguir obter informações para esses governos. E pronto, e tudo isto fascina-me um bocado, principalmente porque teve que trabalhar muito para conseguir fazer aqueles espetáculos que faziam as maravilhas de tantas pessoas que adoravam, só que por trás disso havia muito trabalho, que obviamente não é visto, mas é extremamente importante. E na música é um bocadinho o que se passa connosco. Às vezes vamos ao palco uns minutos, mas temos que passar horas e horas a estudar. Por isso, daí a minha escolha. Tenho esse fascínio porque gosto de magia, mas acho que esta parte de todo o trabalho que ele teve acho fascinante. Muito bem, eu por acaso não conhecia a história, muito interessante. Olha, João, muito obrigada por toda a tua partilha, foi fantástico, tenho a certeza que toda a gente vai adorar. E tudo de bom para ti e mais uma vez obrigada pela tua presença no podcast. Obrigado, eu. Muito obrigado. Deus. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.